Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais uma aula do canal Global Law Educa e hoje o tema é a sutil diferença entre aviso de privacidade e política de privacidade. Mas antes de começar, eu vou te pedir para se inscrever no canal, dar um like, acionar o sininho de notificações para não perder nenhum dos nossos episódios. E sem maiores delongas, vamos para a nossa aula? Pois bem, aviso de privacidade é um documento externo dirigido ao titular de dados. É o meio de comunicação entre a organização e a pessoa natural. Através dele, uma empresa informa aos titulares de dados como seus dados são tratados, que informações pessoais são colhidas, período de retenção e também os direitos desse titular. A Lei Geral de Proteção de Dados traz diversos requisitos para o aviso de privacidade, como, por exemplo, ponto de contato entre a organização e o titular de dados, ou seja, quem é o encarregado de dados precisa estar nesse documento. Qual é o controlador dos dados do titular de dados? Se há uso compartilhado desses dados com outras organizações, se há algum tipo de transferência internacional sobre esses dados, ok? E como o titular pode exercer os seus direitos. O aviso de privacidade precisa ser redigido em linguagem simples, clara e acessível. Mas isso é um desafio. Se vocês olharem o artigo 9º da Lei Geral de Proteção de Dados, vocês vão ver a quantidade de informações que um aviso de privacidade deve conter. Por isso, o ICO, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados do Reino Unido e que possui uma das cartilhas mais completas às organizações sobre como redigir um aviso de privacidade padrão ouro, lançou mão de diversas técnicas que podem ajudar o profissional na hora dele redigir este aviso de privacidade. E hoje eu vou trazer para vocês 3 técnicas. A primeira delas é a abordagem em camadas, a segunda delas é o aviso just in time e a terceira delas são os painéis de privacidade. A abordagem de camadas é uma técnica que visa fornecer às pessoas, através do aviso de privacidade, uma breve informação numa frase, contendo o miolo dessa informação, ou seja, contendo o que é mais importante de ser veiculado ao titular de dados. Porém, nessa informação, em alguma palavra-chave, é inserido um link em que, quando o titular de dados quer se aprofundar sobre esse tema, ele consegue clicar e então a tela abre uma segunda camada em que essa informação é esmiuçada. Por isso que o nome dessa técnica é abordagem em camadas. Ao invés de você entulhar o texto do seu aviso de privacidade com uma informação muito esmiuçada de cara, que pode levar esse titular de dados à fadiga, você coloca a informação-chave numa linha, insere um link e numa segunda camada você esmiuça essa informação. A segunda técnica que o ICO traz é o aviso just in time. Esse aviso é muito utilizado quando a organização precisa colher uma informação mais intrusiva ou um pouco diferente da informação que ela geralmente colhe e ela precisa ressaltar ao titular essa informação. Então, por exemplo, este aviso é muito utilizado por organizações que gerenciam corridas de táxi ou, por exemplo, que entregam comida a domicílio, porque elas precisam, na prestação do serviço, calcular o preço da corrida ou aonde precisa entregar aquela comida. E, para tanto, ela vai precisar do titular de dados uma informação bastante intrusiva, que é a informação sobre a sua localização. Então, como não é uma informação geralmente colhida por aquela organização, quando o titular aciona o serviço que exige aquela localização, a organização solta um pop-up na tela
em que ela fala: vou colher sua localização para fins de prestação deste serviço. Você consente, autoriza ou não? Então, o titular vai ter muito claro que tipo de informação está sendo colhida da pessoa dele naquele momento. Este é o aviso just in time, ou seja, na tradução do português, o aviso bem na hora, ok? E é muito interessante porque o titular acaba tendo bem claro que ele está fornecendo a sua localização naquele ato em que o serviço está sendo prestado. A terceira técnica muito interessante que o Wiki indica é a adoção de um painel de privacidade. Então, organizações que geralmente colhem muitos dados, principalmente baseados no consentimento, podem lançar mão dessa técnica. Ela consiste numa ferramenta de gerenciamento de preferências. Por exemplo, essas big techs, né, que buscadores da internet que contêm muitas informações, que arrecadam, né, colhem muitas informações nossas, elas geralmente têm um painel de privacidade em que o usuário pode recorrer a este painel e gerenciar suas preferências. Esse tipo de técnica é muito útil quando o tratamento de dados tem como base legal o consentimento. Por quê? Porque a lei diz que o consentimento tem que ser revogado com a mesma facilidade em que ele foi colhido. A empresa precisa propiciar ao titular de dados esse tipo de estrutura. Então, o painel de privacidade acaba sendo uma técnica muito útil para essas situações. Muito bem, até agora eu expliquei o aviso de privacidade, que é um documento externo dirigido ao titular de dados que informa a ele como seus dados estão sendo colhidos, armazenados, retidos, descartados, em outras palavras, como seus dados estão sendo tratados. E a política de privacidade, qual é a diferença? A política de privacidade já é um documento interno, é um documento que a organização redige para os seus colaboradores, traçando diretrizes de como a organização trata dados da pessoa natural. É como se fosse um regimento interno para aquela organização que define os termos e condições do uso dos dados coletados pela organização e indica aos colaboradores como esses dados devem ser tratados e gerenciados. Contém, por exemplo, procedimentos de segurança de dados que os colaboradores precisam adotar, tempo de armazenamento desses dados, como proceder em caso de um titular de dados querer exercer os seus direitos perante a organização, entre outras informações. Então, um profissional que é qualificado e que atua em Lei Geral de Proteção de Dados precisa conhecer essas diferenças. Aviso de privacidade é um documento externo dirigido ao titular de dados e política de privacidade é um documento interno. Na boa técnica é o nome correto para estes dois documentos. Não obstante, muitos profissionais acabam utilizando política de privacidade como aviso de privacidade, mas não é uma boa técnica, ok? E agora que você aprendeu técnicas para redigir um aviso de privacidade padrão ouro, você está muito melhor habilitado a prestar um bom serviço para a sua organização. E a Global Law Educa, em 2024, vai lançar 2 cursos muito interessantes. Primeiro curso discutindo Lei Geral de Proteção de Dados e Marketing, o segundo curso discutindo Lei Geral de Proteção de Dados e impactos na área médica e um terceiro curso que o profissional que trabalha tanto em marketing como na área médica precisa aprender, que é como instituir um programa de privacidade padrão ouro, ok? Então não desgruda desse canal, nos acompanhe que 2024 tem muita informação boa para que você se torne cada vez mais um profissional mais qualificado, ok? Um abraço para vocês e até a próxima aula.